Para gravar esse bate-papo, nós viemos até a Praça José Bonifácio, ao ar livre, saímos do estúdio. O doutor Gustavo está sempre acostumado a nos conceder entrevista lá no estúdio. Agora o protocolo é diferente, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Helena. Sim, e pelo menos com 1 metro de distância, né, que é o mais adequado para evitar a transmissão do coronavírus. Estamos todos seguindo protocolos a partir de agora, né, doutor? Como é que tem sido a rotina do médico com relação a tudo isso? Bom, a rotina dos médicos, em geral, pelo que a gente tem conversado com os colegas, em relação ao movimento de consultório, bastante diminuído. Alguns colegas não estão atendendo, outros estão atendendo só pacientes em caráter de maior urgência, né, como é o meu caso. Porque nesse período, assim, esses pacientes que têm sintomas gripais, que são, pelo menos na minha especialidade, é uma grande porcentagem dos pacientes que procuram atendimento, eles têm um atendimento especializado hoje, que é lá na UPA, né, que é para fazer essa triagem, porque hoje sintomas gripais perderam aquela conotação corriqueira de gripe, né? Hoje tem o coronavírus já com transmissão comunitária aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem que ter esses cuidados aí, porque parece ser uma doença um pouco mais grave do que a gripe comum. A gente conversar afastado um do outro, a gente se manter em casa, até que ponto realmente isso contribui para manter a minha saúde e para manter a saúde de outra pessoa? Correto. Até hoje, assim, a gente não tem grandes estudos que possam evidenciar que tem um grande benefício de isolamento social, seja ele vertical ou horizontal, como está muito sendo debatido ultimamente. O fato é que a gente está aprendendo muito com o que está acontecendo no resto do mundo, né? E a transmissão dos vírus, e particularmente do coronavírus, se dá por meio de gotículas, o que faz com que esse isolamento social ele diminua a taxa de transmissão de pessoa para pessoa. Então, é muito importante, estamos considerando pela experiência de outros lugares do mundo, que é muito importante neste momento o isolamento social. Seria assim, o grande remédio que temos hoje contra uma pandemia, né? O que é mais debatido e que deve ser conversado e medido é a dose desse remédio. Eu penso que, da forma como foi feito aqui em Cachoeira particularmente, de maneira muito correta, de uma maneira bastante antecipada, de modo que a gente vê em outros lugares do mundo onde foi feito isolamento social de forma mais tardia, depois que já havia um caso, depois que já havia transmissão local, foi observado que foi tardio demais. E então, depois que o vírus está circulando na comunidade, que uma grande parcela da população já teve contato com esse vírus, isolar essas pessoas portando o vírus em suas casas já é um momento muito tardio. Eu acho muito interessante ressaltar que as medidas de isolamento social, quando elas parecem que são ainda muito precoces, muito cedo, que ainda não é necessário, esse é o momento certo. E quando se pensa que é o momento de fazer o isolamento social, aí sim já parece ser tardio. Doutor, aqui no Rio Grande do Sul muitas pessoas estão de orelha em pé, como se diz por aqui, com relação à deficiência de vitamina D, que é uma das características também aqui no Rio Grande do Sul, a queda, a deficiência de vitamina D no organismo de muitas pessoas. E existem alguns estudos prévios aí que mencionam a questão da relação da vitamina D com esses casos de coronavírus no mundo. Tem uma relação direta? Qual é o papel, a importância da vitamina D realmente? Na realidade, isso não tem nenhuma evidência científica clara de que a deficiência de vitamina D cause algum problema na imunidade, né? Tem um estudo italiano em que a amostra deles de pacientes infectados com coronavírus tinha uma deficiência de vitamina D. É um país europeu que o estudo feito no período de inverno, né? Então tem que ter muito cuidado na análise desses resultados. Provavelmente se tivesse alguma amostra de pacientes saudáveis e fosse feita a dosagem de vitamina D nesse período do ano lá, que eles estavam em pleno inverno, provavelmente também teriam deficiência de vitamina D. Especialmente a população infectada com coronavírus, que os sintomáticos normalmente são pessoas mais idosas, que se expõem menos ao sol. Então, essa amostra deles de pacientes com deficiência de vitamina D e portadores de coronavírus provavelmente se reproduziria na população saudável também. Tá. E outra pergunta que eu te faço, mencionou agora há pouco a questão do frio, de inverno. Existe uma tendência agora a partir de abril, queda de temperatura aqui no sul do país. Isso poderá contribuir de uma certa maneira com essa condição que nós estamos vivenciando, com o avanço ou não do coronavírus? Sim, poderá, né? No inverno, as doenças virais tendem a se transmitir de forma muito mais fácil. A gente vai conviver em ambientes fechados, vai fechar a janela dos ônibus, em casa vão fechar as janelas, as pessoas vão ficar em lugares mais aglomerados e a tendência de transmissão de doenças virais é muito maior, né? Seja ela coronavírus ou mesmo a gripe comum.
com a chegada do inverno, a tendência é que exista isso sim, aumento de número de casos gripais e espero que até lá a gente já tenha uma parcela da população exposta ao coronavírus, já imune para reduzir a transmissão do coronavírus. Espero também que a campanha vacinal para o H1N1 também tenha uma participação de uma grande parcela da população para também afastar esse risco então, dessas duas doenças. E o que a gente pode fazer no dia a dia para fazer com que o nosso organismo se torne um pouquinho mais forte, que a imunidade seja mais fortalecida, para que quando chegar o inverno, o frio, enfim, a gente esteja mais preparado para enfrentar esse tipo de situação? Para manter a imunidade em bom funcionamento, digamos assim, são medidas que são amplamente difundidas, né? Ter uma vida saudável, se alimentar corretamente, estar sempre com estado de hidratação adequada, consumir bastante líquido. Importante também como medida preventiva para as doenças virais, lavar as mãos com frequência. Na indisponibilidade de água e sabão, higienizar com álcool gel, né? Evitar lugares aglomerados de pessoas, deixar os ambientes bem ventilados. Praticar atividades físicas, são medidas gerais assim que é aquilo que se sabe hoje em dia comprovadamente que ajuda na imunidade. Não existe nenhum milagre, nenhuma medicação, nenhum alimento específico que vai melhorar a imunidade. São essas atitudes de vida saudável realmente que melhoram a nossa imunidade. O uso de máscara, ela virá contribuir para evitar contaminações? Da mesma forma que outras questões relacionadas a essa epidemia, que a gente não tem um grau de evidência suficiente com estudos para saber da efetividade das medidas, o uso da máscara por toda a população, mesmo nos não sintomáticos, também não é uma certeza de que realmente funcione. O que se observa é que em países em que se tem o hábito desta prática de andar na rua de máscara, a população inteira, houve realmente um número menor de casos, né? Na Coreia do Sul, em Singapura, também na República Tcheca, parece que houve também uma campanha nesse sentido. Parece que houve menos casos nesses países. Como fica difícil, inclusive, fazer um estudo em relação a isso, a gente vai ter que observar bem esses dados aí e, de alguma forma, tornar isso relevante e tomar essas atitudes também, conforme as organizações forem nos orientando, né? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde. É um protocolo novo, na verdade, que foi anunciado agora pelo ministro, mas que até pouco tempo atrás não era recomendado em função de que botou máscara, as pessoas automaticamente levam a mão mais ao rosto e com isso podem se contaminar mais. Então são medidas que fazem com que as pessoas tenham que automaticamente também mudar de hábitos. Sim, inclusive foi desencorajado isso também inicialmente pelo fato de, se todo mundo resolver andar de máscara na rua, vai faltar máscara cirúrgica, né, para pacientes que realmente precisem, né, os sintomáticos. Mas o que se tem visto é que máscaras até de tecido, quando usadas pela população não sintomática, que foi como aconteceu na República Tcheca, por exemplo, parece ter funcionado, né? Mas tem essas questões relacionadas também a gente estar contaminando a máscara, depois colocar a mão na máscara, se recontaminar. Existem essas questões que falam contra esse tipo de atitude. Mas, como eu falei da outra vez, a gente não tem estudo para nos dizer com certeza se isso é melhor ou pior, mas por observação do que vem acontecendo, parece que é uma alternativa. A população, quem nos assiste, qual o papel de cada um em tudo isso para que a gente passe por tudo isso sem maiores consequências dentro do possível? Principalmente escutar os órgãos oficiais, principalmente o Ministério da Saúde, manter o isolamento social como está sendo amplamente difundido. Eu penso que o isolamento social, no momento que foi feito, foi correto, temos que pensar melhor a dosagem, né? A princípio, uma opinião pessoal de que 14, 15 dias seria o suficiente do isolamento total, né? Que é o período de incubação da doença, em que o possível paciente infectado poderia estar transmitindo, então ele fica em casa, ele não transmite para outras pessoas, achata a curva, né, que é o termo que está sendo amplamente difundido, e assim que as autoridades começarem a abrandar esse isolamento social, na maneira como for orientado, começar então a voltar a movimentar o município, a economia, né? Também atitudes pessoais, né, de lavar sempre bem as mãos, de ter toda a higiene respiratória adequada na hora de tossir, na hora de espirrar. Em relação, de novo, ao isolamento social, por mais que seja abrandado, a gente tentar evitar lugares aglomerados, evitar festas, evitar eventos que juntem mais pessoas.
procurar evitar abraços, apertos de mão, pelo menos por um tempo aí até essa crise maior assim se afastar de nós. Estamos vivenciando novos tempos e exige novos costumes, novos hábitos também, né? Pelo menos que transitoriamente. Sim, novos hábitos, a maioria deles até deveria ser mantido, né? A questão de higiene de mãos, né? Isso aí é uma coisa que já era para estar dentro dos nossos hábitos, né? E que seria correto a gente permanecer, né? Mas alguns outros cuidados mais estreitos que a gente está tendo agora são pelo período, né? Que é evitar aglomerações, evitar abraço, evitar apertos de mão até, né? Isso aí, assim que passar a crise, já vai poder ser liberado de novo. Muita gente na carência aí de um carinho, de um abraço, né? De uma proximidade maior com familiares e amigos, mas é um mal necessário no momento, né? Isso, agora é um mal necessário. Paciência, né? A gente faz todas essas medidas mais restritivas para que o mais breve possível a gente possa abrandá-las e ter um efeito menos nocivo na população. Obrigado por sua participação conosco mais uma vez aqui no NT Sul pelos esclarecimentos. Obrigado.